Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Olá Pedro, diz olá, ser educado com as pessoas que vêm o podcast todas as semanas. Como é que estamos pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast semanal, podcast número 24. 24. E hoje vamos fazer um podcast a falar sobre a beta de rematches. Não vamos comentar o que é que nós achamos que o jogo vai ser, isso vamos guardar para um podcast que iremos fazer um pouco mais próximo do lançamento do próprio jogo, vai ser dia 19 já agora, e vamos fazer o que esperar de rematches. Vamos fazer isso talvez dia 19 calha um dia, calha que dia? Desculpa, dia 19 calha uma quinta-feira. Por isso, dia 14 nós fazemos um episódiozinho especial a falar sobre o que é que nós vamos achar que o jogo vai ser, etc, etc. Hoje vamos falar sobre a nossa experiência na beta, coisas que gostamos, coisas que achávamos que era preciso melhorar, coisas que estão boas, quase nada. E pronto, e o hype em geral à volta. Uma coisa que nós vamos começar a fazer é podcasts um bocadinho mais pequenos. Vamos focar, nós dizemos isto sempre mais de 20 vezes durante o ano inteiro, mas vamos tentar priorizar podcasts entre os 30 minutos e os 45 minutos, que eu acho que é o tempo mais ou menos para este tipo de podcast a falar sobre situações. Obviamente, se for podcasts a falar sobre mais situações, diferentes tópicos, vai sempre ceder um bocadinho. Se for a reagir a alguma coisa, etc, etc, vai sempre ceder um bocadinho. Falando em reagir, temos de pedir desculpa que ultimamente não temos reagido a nada da WWE. Padrôncio, mas queres... Eu já disse isto 3 vezes, mas eu continuo a receber mensagens na Twitch e tudo a perguntar porque nós não reagimos mais a WWE. Pedro, queres responder a isso? Uma merda. Pessoal, vamos dar uma pausazinha na WWE. Epá, ultimamente as storylines têm sido uma merda e eu pessoalmente não tenho visto nem sequer os melhores momentos do Roy de SmackDown. Não sei se o Pedro tem visto. E eu não tenho visto, eu tenho visto basicamente as notícias que saem porque nas storylines estão valente merda. Epá, vamos esperar um bocadinho. Epá, se calhar num PLI grande. Acho que o próximo é o Money in the Bank, que eu por acaso até gostava de ver porque eu gosto da temática do Money in the Bank. Se calhar reagimos a isso quando for o Money in the Bank. Até lá, epá, deixa estar. Vamos vendo, vamos vendo. Se eventualmente o Money in the Bank for interessante, nós continuamos a ver. Mas pronto, em termos de também, já agora que estamos a falar em reviews, deixa-me só tratar já disso, já fica. Como eu já previa, o podcast nós reagimos à Eurovisão só está disponível no Prime Podcasts, no Spotify e no Anchor. Não conseguimos pôr no YouTube porque infelizmente o YouTube não nos deu permissão este ano para colocar a Eurovisão lá. Só deram-nos permissão em 2021, em 2022, 2023, 2024. Porquê? Não sei, mas só nos deram permissões nesses anos. A Twitch deu, por isso é que nós streamamos. Mas pronto, quem quiser ver a nossa opinião da Eurovisão vai ter de passar pelo Spotify e ver por lá a nossa reação a isso. Outra coisa que eu também te queria esclarecer, ou neste caso tínhamos aqui 2 perguntinhas e uma é para ti, Pedro. Vamos só esperar um bocadinho que o Pedro está mute, mas eu entretanto respondo já a outra pergunta. Deixa-me só abrir aqui, que são perguntas de uma pessoa que é relativamente assídua a ver os nossos podcasts. Estou só a perguntar, e normalmente nós não fazemos isto, mas como também é uma pessoa que vê os nossos podcasts e às vezes interage e tudo, e eu tenho o direito de responder agora, porque também senão nós só iríamos responder quase para o ano. Deixa-me só ver, procurar onde é que eu tinha guardado a pasta.
Ok, peço desculpa. Estamos aqui. Então, a pergunta é do Afonso Dias, que é uma pessoa que vê os nossos podcasts, não em direto, infelizmente, porque pronto, ele trabalha na altura que nós estamos a fazer os podcasts. Sim, há pessoas que trabalham às 8 da noite, aos sábados. Ele trabalha e infelizmente não consegue ver, mas ele deixou uma mensagem a dizer assim: boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando é que estás a ver isto. Vejo quase todos os teus podcasts, pelo menos aqueles que me interessam. Nunca quando tu lanças em direto, mas sim quando lanças no Spotify, por motivos de trabalho. Gostava de saber a tua opinião sobre jogos que hoje em dia são quase todos que contam com anti-cheat kernel base. Nós não vamos falar sobre isso hoje, nem vou dar a minha opinião, porque nós já fizemos um podcast sobre isso. Não sei se estás a falhar. Tu dizes que vezes quase todos e não viste este, pá. Digo-te já, podcast, vejo-te já aqui. Em que episódio foi? Ora. Ou se calhar nós não fizemos e estamos a dizer que fizemos. Está aqui, spywares e kernel base anti-cheats, o que é que têm em comum? Episódio 53 de terceira temporada, ok? Foi o penúltimo episódio da temporada 3. Nós falámos sobre isso. Por isso passa por lá se quiseres, e tens aí a tua resposta, ok? E outra é para o Pedrôncio. Foi o Anonymous, neste caso é um Anonymous, não quis revelar a sua identidade. Pedrôncio, o homem pergunta porque é que o Pedro tem as respostas mais secas de toda a gente. É vida. Continuamos com as respostas secas. É o que é. Não sei, não, por acaso não sei que ele comentou na Twitch, não sei em que podcast. Não sei em que podcast. Ok. Não sei em que podcast é que ele disse isto. Epá, mas respostas secas. Um bocado, ele não é tanto como eu que para responder a uma pergunta de gostas de chocolate e mole tipo 5 minutos de conversa. É cada um responde como quer. Mas por acaso até gostava de saber em que podcast é que este foi, porque a pergunta tem 3 dias. Mas pronto, ignorando esta pergunta, já agora, ao Anónimos, tu mandaste mensagem. Nem sabia que dá para mandar mensagem anónimo na Twitch. Descobri hoje. Mas já agora, se tu quiseres dizer em que podcast é que isso foi, podes dizer. Não sei se estás a ver a stream. Se não estiveres a ver a stream, podes sempre mandar uma mensagem para a Twitch ou para outro qualquer que a gente responda. Mas Pedro, o que é que tu tens em tua defesa? Vamos fazer um caso de tribunal agora. Podcast. Co-host de podcast leva host de viewer a dizer que tem respostas secas. Por acaso, respostas secas, tipo, a maior parte das vezes que tu mandas respostas secas é na tanga. Por acaso, até gostava mesmo de saber em que podcast é que ele disse isto. Porque por acaso nos últimos podcasts que nós temos feito, a ambos temos dado umas respostas ainda completas. Mas enfim, é whatever. Possivelmente são pessoas que, enfim, whatever, não interessa. Já sabes, Anónimos, se quiseres mandar aí alguma coisinha, em que podcast é que estás a referir, ou te queres referir, ou alguma coisa assim, manda aí mensagem que a gente responde para a semana, está bem querido. Pronto. Já agora, Pedrôncio,
Agora sim, vamos ao que interessa. E atenção às respostas secas, está bem? Estou farto de ouvir viewers a queixarem-se, né? Da vida. Ai. Enfim. Remédios, Pedro. Da merda. É, também não é preciso ser assim tão mau, hein? Quando digamos assim, como se diz, como já se costuma dizer nesta merda do podcast. Está cru! Está cru! Deixa eu correr. Cru! Está cru, filha da puta. Tá cru. Epá, overall, opinião overall, o jogo... Está cru! Não, peraí, deixa-me acabar. Está cru! Resposta... Epá, está cru lá. Então peraí, o homem diz que está cru, então como é que o acusam de respostas secas? Está cru, mano, cru não está seco. Ok, whatever, já chega à parte das respostas secas, já. Enfim. Não, tipo, overall, a ideia do jogo é fixe. Tipo, o jogo é divertido. O jogo é divertido, a ideia a ideia não é uma cena diferente, já existia FIFA Street. Há uns anos atrás existia o FIFA Street, que é basicamente a mesma coisa. Mas overall o jogo é bom. Agora, tem umas coisinhas a se fazer. Né? Umas, várias, bastantes, muitas. Algumas. Algumas bastantes. E diria quase todas. Mas pronto, epá, overall, eu curti o jogo. Vai ser um jogo que nós eventualmente vamos trazer para a Twitch. Não sei se no lançamento, possivelmente não. Mas, diz? Não há dinheiro. Me derem. A questão é, não sei se no lançamento vamos ter, mas mais para a frente eu curtia trazer porque é um jogo divertido. É tipo Rocket League. É um joguinho divertido, é um joguinho que dá para rir, dá para aziar, obviamente, mas também hoje em dia dá para aziar em basicamente todos os jogos. Mas é um joguinho divertido, é um joguinho que nós 100% de certeza que vamos jogar, a não ser que o jogo deixa flop antes de nós o comprarmos. Como deu. Aí, lembra-se daquele. Como é que se chama aquele que nós jogámos? Que deu que nós. Teve um hype bué da grande, nós comprámos, passar tipo um mês, deu flop. Aquele COD do. Aquele Roblox barra COD. Battle Beat. O Battle Beat. O jogo era interessante. Porquê que flopou? Epá, não sei. Possivelmente porque eles prometeram um update em abril e ainda não saiu nem em abril do ano passado, nem neste. Basicamente, é. Possivelmente. Agora a questão é, voltando ao rematch, queres começar por onde? No início. Já pelo início. Que é, coisinhas que gostamos? Então, começar pelo positivo. Ok, bora. Começar pelo positivo. Padrão-se, coisinhas que gostamos no rematch. O jogo em si. Ou melhor, a ideia do jogo. Epá, a ideia do jogo é uma coisa... A ideia do jogo é engraçada. Tipo, a ideia do As jogo... ações, assim, também são bem feitas. Gráficos são giros. Roda bem. Não vi ali queixas. Em termos de rodamento de performance. Acho que só performance de servidores, mas isso já vai mais à frente. Isso. Agora performance de coisa. Por acaso não vi assim nada mais. Gostei de... Olha, enquanto tu pensas, eu aproveito e introduzo-me. Quer dizer, até posso comentar a coisa que tu disseste. Epá, em termos de ideia de jogo, eu não diria que isso é uma coisa positiva pelo jogo, porque é um jogo de futebol. A ideia já está lá, estás a ver? O FIFA Street, mais uma vez eu volto a dizer, é basicamente este jogo, só que este jogo tem a parte de ser um FIFA misturado com Rocket League. E eu acho que é aí que ele diferencia um bocadinho, mas a ideia é um jogo de futebol com poderes, entre aspas. Mas sim, não dizendo um jogo, ok. Foi uma coisa que nós podemos dar um pontinho positivo, porque foi uma coisa que nós nunca imaginámos uma empresa a fazer. E imagina um Rocket League só que futebol normal, em vez de ser com carros, né? Mas já, pá, olha, gostei de ter uma personalização ainda com
completinha para um jogo que vocês não vão estar. Que estão sempre a olhar para a personagem, porque aquilo é terceira pessoa, mas estão mais focados no campo do que na personagem. Gostei, podes escolher a cara, podes escolher pôr tatuagens, apesar que as tatuagens que têm na beta não são nada especial. Tens a opção de meter brincos, meter piercings, podes personalizar tudo. Opá, critiquem, mas eu gosto da opção de vocês poderem meter barba nas gajas. Acho uma coisa que para pessoas trolls, ou por exemplo como o Pedro fez, fica engraçado e fica giro. Eu gosto de ver eles implementar a cena de poderes pôr próteses em braços e em pernas, porque ultimamente andamos naquela cena que os deficientes também têm de ser incluídos em jogos e desportos e tudo, e cada vez isso acontece, e eu não tenho nada contra isso, e até acho que é uma coisa boa a se fazer. Porque, não é por, imagina, não é por tu teres sofrido um acidente e teres perdido uma perna que não podes jogar futebol se gostas de futebol. Obviamente que poderás não jogar ao nível das pessoas que têm as duas pernas, né? Mas... E quem diz futebol diz, por exemplo, um corredor. Olha, como a gaja do Dead Island, né? Mas eu gosto de ver isso. Agora... por exemplo, o FIFA implementou há pouco tempo a cena de haver prótese e tudo. Acho engraçado, por exemplo, para quem viu as nossas streams sabe que, por exemplo, a minha personagem tinha uma prótese num braço. Eu até não considero que seja uma coisa de achar piada ter, porque, né, se alguém perdeu um braço ou uma perna foi porque teve algum problema ou um acidente quer dizer, às vezes não, às vezes pode ter nascido mesmo assim, né? Mas acho engraçado eles implementarem e quererem, como é que se diz, Pedro? Quererem, não é introduzir, é acolher as pessoas que tiveram algum problema desses nos jogos. Umas coisinhas positivas pelo jogo. Em termos de performance, tal como tu estavas a dizer, acho que tem uma performance bastante boa. Sofremos ali uns pequenos stutters, mas pronto, isso betas e tal é normal. Mas em termos de FPS, pelo menos a mim, rodou fluidozinho. Não tive não tive mesmo problemas de FPS. Em termos de estabilidade de servidores, aí já não podemos dizer a mesma coisa, mas tal como o Pedro disse, já vamos falar sobre isso. Mais coisas, Pedro. A mecânica de passes e remates e golos e ressaltos eu gosto, ok? Acho diferente, acho uma cena de um jogo. Acho que eles quiseram fazer um jogo, obviamente que aquilo vai ter competitivo, tem modo competitivo e tudo, mas eu acho que eles quiseram desenvolver um jogo online mais casual, né? Porque não há assim muita coisa. Tens as fintas, obviamente depois o pessoal vai andar a estudar as fintas e essas merdas todinhas e o caralho. Mas eu acho que eles quiseram desenvolver um jogo um bocadinho mais casual, um bocadinho mais, não tipo para dar tryhard, né? Para tu explorares um bocadinho mais o jogo e te divertires com o pessoal. Que eu acho que todos os jogos online deviam ser pensados assim, serem pensados para serem desenvolvidos para o pessoal curtir, o pessoal jogar com amigos e descontrair. Já sabemos que isso nunca acontece, porque 80 ou 90% dos jogos online que existem são competitivos. Por exemplo, o Valorant, o LoL, o CS, Rocket League. Agora até Fortnite é competitivo. Olha, agora eu construo mais rápido que tu. Já é raríssimo a ver. Diz? Vou treinar patrulha. Yeah. Já é raríssimo haver um jogo que é feito para te divertires, e eu acho que o Rematch tem essa vertente mais para a diversão e não para a competitividade, apesar de ter a opção de competitividade disponível também no jogo. Mais coisas.
Pá, o grafismo também é uma cena fixe. Aquilo é dos mesmos criadores que Shifu, por isso tem uns gráficos parecidos. Ahm, mais coisas, Pedro. Mais alguma coisa a salientar? Coisinhas que gostamos? Não estou a ver sem nada, não. Então vamos passar assim às cenas de não gostamos. Servidores são merdas. Epá, também calma, não são assim. Horríveis. Não são horríveis. Podiam ser melhores. Mas, mano, não tivemos muitos problemas de servidores. Ontem temos bastante. Ontem tivemos ainda alguns, mas não foi comum. Tipo, pá, ok, tínhamos ali um D5 de vez em quando, tínhamos ali uma bolinha a bugar, uma bolinha da ATP, epá, mas pronto, sim, são coisas, obviamente, num jogo, não vamos dizer deste calibre, mas num jogo que 1 milímetro significa marcar ou sofrer um golo, é uma coisa que tem de ser corrigida e que não pode acontecer, mas não vi isso uma razão para eu não comprar o jogo, estás a ver? Mas sim, e, podes continuar, Petrôncio. Deixa-me fazer contas à vida. 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4. Ok. Ahm, ah, tipo, o B5. O B5, o O D5 B5 neste caso. é muito mau. Uma pessoa. Como é que eu explico? Tipo, estava com. Estava com a bola nos pés e de repente a bola aparecia no outro lado da baliza. Às vezes Mas uma pessoa a isso, matar. epá, mas isso entra dentro da cena do problema de servidores. Estou pronto, né? Porque eram bastantes. Yeah. Epá, olha, eu vou já dizer uma coisa, se concordas, também podes dizer à vontade. Eu não curti dos menus. Os menus são confusos, principalmente o menu de Battle Pass. Os menus são. Battle Pass é um jogo pago. Aí já é uma cena Opá, negativa. mas isso é. Epá, mas isso não podemos ir por aí porque hoje em dia todos os jogos têm. Opa, sim. Quer dizer, poder ir, podemos, né? Mas é pá, ao menos não é. Ao menos não é um jogo de 60 € que tem um Battle Pass que custa tipo 40. É um jogo de 25 €, 20 € mais 20 €. Vocês conseguem poupar 5 € que comprarem através da Instant Gaming, com links nas descrições. Mas mesmo assim, yeah, já falámos disto milhares de vezes. Jogo pago com Battle Pass pago. Agora, se for um jogo pago com um Battle Pass, como se for tipo o Helldivers, estás a ver? Em que tu ganhas a currency in-game, não gosto, mas é aceitável. Agora, se for um LOL da vida, em que o Battle Pass custa tipo 20 e tal euros e o jogo é pago, é um bocadinho. É um bocadinho, dá-nos dinheiro e peito do caralho. Epá, e também falando em termos de recompensas que o Battle Pass deu, pelo menos na beta, não eram recompensas assim tão boas para também não vi quanto é que custava o Battle Pass, mas eu vou apostar que vai ser que é os 15 € do costume, 10 € do costume, não deve passar disso. Epá, mas Battle Pass. Outra coisa, o que eu estava a fazer dos menus, os menus são confusos. Vocês não sei se vocês vão ter missões para completar ou missões para fazer alguma coisa, mas não é explícita a maneira que vocês ganham pontos para desbloquear o Battle Pass. Ui. Não é prática nem explicada muito bem a maneira que vocês bloqueiam as cenas do Battle Pass. As recompensas não são grande coisa. Não são. Mas também as recompensas, pelo que dizia lá, vão mudar, né? Sim, aquilo também. Outra coisa, não gostei do facto, por exemplo, imagina, vocês têm uma camisola, vocês bloqueiam uma camisola para meterem a vossa personagem no Battle Pass. Vocês
desbloqueiam no Battle Pass, mas depois vão ter de gastar outra currency que o jogo tem para poderem usar. Pá, eu acho que outra coisa que se eu acho que tu desbloqueaste do Battle Pass, devias poder usar e ponto, desbloqueaste a partir dali, é teu. Aquela maneta skins tem cores de equipamento. Primeiro são feios para caralho. Mas tirando isso, o equipamento são local. Ou seja, o que eu estou a usar é diferente de Jorge. E eu não gosto nada disso. Epá, Faria que fosse um jogo, alguém era escolhido como capitão e essa pessoa poderia escolher a roupa. Acho que era muito melhor. imagina, eu gosto dessa parte para se jogares sozinho, tu podes querer jogar com o teu equipamento, estás a ver? Agora, eu acho que poderia haver uma hipótese de tu criares uma equipa, como no Rocket League, tens a crew, criavas os metropolinos da cova e definias umas cores definias umas cores e definias um equipamento para usar. E sempre que jogasses com aquelas pessoas, ou sempre que jogasses com pessoas que estão na tua crew, jogavas com aquele equipamento e com aquele estilo de equipamento. Obviamente que depois isso iria mudar porque temos a parte e há pessoas que têm roupas de Battle Pass, mas imagina, criavas a equipa, escolhias o padrão, o desenho da roupa, né? E escolhias a cor, e isso depois ia-se adaptar aos fatos que as pessoas têm vestidos. Isso por acaso também não gostei muito. Não percebeste? Não percebi. Para quem não percebeu, vocês têm tipo. Existe camisola de manga comprida, camisola de manga curta, aqueles hoodies que normalmente as meninas usam mais, que é tipo cortado, tipo mais ou menos pelo meio da cintura, não, pelo meio da barriga. Tem várias coisas, tem gorros e tudo. E vocês escolhiam ao criar a equipa, as cores da equipa e o padrão do desenho do equipamento, e isso depois ia se adaptar às várias roupas que tinham. Porque depois também não é justo. Imagina, eu tinha o Battle Pass, mas tu é que eras o dono da equipa, tu não ias conseguir usar aquelas coisas porque não tinhas o Battle Pass, e eu queria usar que tinha o Battle Pass, não ia conseguir porque tu não tens. Estás a perceber? Acho que essa parte também seria um bocadinho injusto para quem vai pagar um bocadinho mais para ter mais rewards. O passo também para mim é até foder. Mano, vamos ver, atenção, tipo, imagina, se for um Battle Pass pago, mas te der umas boas rewards frees, ou neste caso der mais rewards de frees do que pagas, pronto. Agora, se for um Battle Pass que tu compras, tipo, e os frees só te dão as currencies e depois o resto é tudo pago, aí acho um bocadinho mal. Epá, mais coisinhas. Eu não gostei muito de ser tudo direcionado para client side, as cenas, em vez de server side. Sei que isso ajuda, nomeadamente, nomeadamente em questões de optimizações de servers, principalmente quando os servers são novos e eles querem testar, mas acho que isso devia ser tudo server-side. Tanto. Porque imagina, às vezes, como as fintas e tudo qual é que é a diferença? Assim, um resumo rápido: diferença entre client-side e server-side. Server-side é sempre um acontecimento que acontece igual a toda a gente porque acontece no servidor. Um client-side é uma coisa que poderá ser igual ou diferente porque acontece no computador. Por exemplo, quantas vezes vocês estão a jogar LOL, e vamos dar LOL porque eu sei que muita gente joga e muita gente sabe isso, e vocês usam uma voice line e vocês ouvem uma voice line e o vosso teammate ouve outra. Isso acontece porque as voice lines no LOL são client-side. Ao contrário por exemplo, no Valorant, que é tudo server-side, ou seja, eu ouço uma voice line e toda a gente que está no resto do servidor vai usar essa, porque é tudo virado para o lado do servidor. Fiz-me entender? Acho que sim. Expliquei mais ou menos? Acho que sim. Vocês sabem que eu também, às vezes, para explicar certas cenas, e já me modificaram isso algumas vezes, eu uso. Como
como é que se diz? Uso termos técnicos que, pronto, quem não percebe, não percebe e torna-se confuso, estás a ver? Acho que me expliquei bem. Pronto. Ou seja, resumindo, client-side acontece igualmente para toda a gente, porque acontece na parte do servidor. Client-side acontece no vosso computador. E normalmente quando é RNG, ou seja, cenas random, normalmente tem uma porcentagem de acontecer no vosso computador e uma porcentagem de acontecer no computador de outra pessoa. Quando é clients, quando é server-side, continuam a ter essa porcentagem, mas o que calhar acontece para toda a gente. Para toda a gente. Yeah. Mais coisinhas. Sei lá, tem tantos problemas. Tem. Epá, não é. Tem probleminhas de merda. Mas são problemas importantes. Por exemplo, às vezes o pessoal perde conexão e dá TP. Bem, mais cenas de servidor. Mas Epá, não, isso, atenção, isso pode não ser problema de servidor, pode ser mesmo conexão com a internet do pessoal. Sim, mas epá, eles tendem a ver uma maneira de. Ok, isto é bem abaixo, o que acontece para contradizer, não é? Por exemplo, faz conta, se um jogo de luta, normalmente, quando um gajo vai abaixo, fica pausa, estás a ver? E acho que no FIFA também. Tipo, pausa o jogo. Ou seja, alguma coisa tem de acontecer para. Pronto, não é? Para a questão no que não me preocupa sobre isso é que é uma beta, estás a ver? Pá, as betas é mesmo para acontecer problemas, para o pessoal reportar os problemas, dar feedback e streamers falarem em stream e fazermos como nós estamos a fazer. E eu, na altura que nós lembras quando nós falámos da beta do Red River, do Incursion, daquele full PvE Extraction Game que nós jogámos, nós fizemos, aquilo estava em beta, estava em experimental, nós fizemos um podcast e a empresa veio mandar-me um e-mailzinho a agradecer por ter feito aquele vídeo, a mostrar problemas que o jogo tem para eles poderem melhorar no futuro. Epá, e eu acho bom, o pessoal tem de falar e não é tal como acontece com muita gente que às vezes não comenta coisas de propriedade famosa, porque é uma empresa famosa. Mano, não é por ser empresa famosa ou deixar de ser empresa famosa que não tem de ser falado. Tem de ser falado, principalmente as empresas grandes. Quando uma Ubisoft ou uma EA faz merda, tem de ser falado, porque a ser falado eles vão se sentir na obrigação de corrigir, ou tentar pelo menos. E as betas, no meu ver, se algum dia experimentar uma beta e essa beta tiver tudo extremamente bem, eu vou ficar isto é estranho. Uma coisa é, por exemplo, ser como era no Valorant. Tivemos a primeira beta, tinha alguns probleminhas, alguns bastantes também, e depois saiu a segunda beta e o jogo saiu excelente. Tipo, não tinha muitos bugs e tudo excelente para os níveis de padrão da Riot Games, né? E eu disse, pá, isto é estranho. Eles depois anunciaram que o jogo ia sair logo a sair à beta acabar, por exemplo. Agora, eu acho que uma beta é mesmo para vocês jogarem um jogo que tem problemas, não problemas críticos, mas sim problemas e bugs e tudo, que é para se falar, ser reportado e a empresa corrigir ou tentar. Agora, o que me preocupa é que nós estamos numa beta em que claramente o jogo está muito cru, tal como o Pedro disse, precisa de muitos reajustes, precisa de um reworkzinho naqueles menus, pelo menos de um menu da customização e do Battle Pass. Tem muitos bugs de produtos estarem com os nomes de código. E o que é isso, nome de código? Vocês, por exemplo, quando têm um gorro, vocês a programar, vocês não vão pôr gorro, né? Vão pôr tipo hat_1 ou player, ou por exemplo, tem um gorro que é só para meninas, vocês vão pôr female ou hat_female_1 ou uma merda assim parecida.
Só que depois no jogo não pode aparecer isso. Vai ter de aparecer a dizer hat, ou female hat, ou female. Como é que se diz gorra em inglês? Gorre-se. Por acaso, Não, por acaso não me lembro. é Vini. Pronto, whatever. Tem de aparecer alguma coisa assim. Ou seja, existe uma cena que se chama, que é o database name, que é o nome que está na database, e depois existe o client name, que é o que está exposto para o cliente. E isso, ok, temos. O LoL tem bastantes desses problemas. Sim, principalmente em habilidades. E principalmente no Aphelios. E nunca fui corrigido. É uma coisa, é um problema de merdice, não afeta nada, mas fica feio, mano. É uma coisa que fica feio. Não afeta nada na gameplay, mas tu olhas ali e em vez de ter a dizer, por exemplo, ability tem ability underscore e depois nem sequer tem o nome da personagem, tem o nome de código dele, e fica feio. É uma coisa, mexe que a gameplay é crítico, não, mas fica feio, tem de ser corrigido, tem de ser alterado. Tem muitos desses problemas e a questão é que se me dissessem assim, epá, o jogo e não tem data de lançamento prevista, se fixe. O problema é que me dizem assim, o jogo vai sair dia 19 de junho e tu olhas para o jogo e claramente dizes, o jogo não está pronto para ser lançado no 19 de junho, mano. Uma coisa era se tivesse aqueles problemas como estava a acontecer em isto está preparado, epá, tinha uns probleminhas que a bola às vezes dava uns TPzitos. Epá, essa merda é uma coisinha que se resolve relativamente fácil. Agora, a quantidade de problemas que tem, se me dissessem, epá, o jogo vai sair em julho ou em agosto e ainda vai haver mais uma beta, ok, pronto, ainda vai haver mais uma beta, o pessoal ainda vai dar um feedbackzinho. Agora vai sair menos de um mês para sair o jogo e tem estes problemas todos. Epá, vai ser crítico. Epá, uma pessoa não quer falar mal. Ou esta versão é uma versão muito antiga, ou eles, com este tempo que tiveram, ou vão investir em mais servidores para ser mais estável, ou não sei. Pá, problemas de servidores em beta é extremamente normal porque eu estou. Tipo, nós percebemos e eu estou ainda um bocado mais dentro do que é programação e configuração de tudo, porque por causa dos playtests, eu posso dizer que de rematches esta é a terceira versão que eu experimento. A primeira versão que eu experimentei eram literalmente stickmans cinzentos vestidos com uma camisola que era tipo o cabelo da Irelia, e a única cena que tinha tipo físicas era a bola e as pernas e os braços. Depois experimentei uma versão um bocadinho mais polished e experimentei esta. Ok, obviamente que esta já é uma versão feita para o consumidor final, ou seja, para ser lançada. Agora, está pronto para ser lançado? Não, não está. Está. Epá, e sair em Early Access, que agora é a desculpa de tudo. Epá, eu sinceramente não gosto de Early Access. Imagina, tu estás. Normalmente o que as empresas fazem, e Ready or Not, eu estou a olhar para ti, é Early Access, o jogo sai mais cedo e vocês pagam para jogar o jogo e para apoiar. Pronto, vocês fazem isso. Mas depois o jogo sai full e obrigado a toda a gente que compartilhou. Olha, vocês ajudaram, fiz, tem o jogo. Quem quiser comprar agora paga tipo, em vez de 25, paga tipo 50. E as pessoas que ajudaram, porque sim, é uma grande ajuda para empresas de jogos, por exemplo, lançarem um Early Access, depois juntar mais dinheiro para desenvolver o jogo. Mas convém depois darem um rewardzinho ao pessoal que inicialmente ajudou, né? E sim, foi um dos motivos que eu parei de jogar Ready or Not. Foi o jogo sair de Early Access e para uma versão mais cara, e depois lançarem DLCs que adicionam mapas novos e armas novas e tudo, e cosméticos novos, e isso é tudo pago a 10 paus. E já saíram 3 DLCs, ou seja, o jogo custa 60 euros. Não estamos a falar de preço de instant gaming, de outras lojas, estamos a falar de preço normal. O jogo custa 60 euros, 59,99, vocês já sabem que é o redondo. O jogo custa 60 euros e cada DLC custa 10, ou seja, já temos 3, ou seja, o jogo já vai nos 90 euros. Mas é uma.
é uma compra única. Epá, sim, isso, quem diz isso é claramente player do WoW. Comprou todas as expansões desde que o jogo saiu e gastou mais de, acho que é 3 ou 4 mil euros no jogo. Epá, é estúpido isso acontecer. Agora, mas devia ser tudo. Não, devia ser tudo gratuito. Epá, sendo que o jogo é pago, sim. Se não quisessem fazer tudo gratuito, porque pronto, eu sei que ainda por cima um jogo tem a opção de ser online, apesar que o servidor, eles não precisam de servidores porque o servidor é local, ou seja, o servidor é local, ou seja, vocês abrem uma partida co-op, vocês são um servidor. É por isso que normalmente convém e costumam-se dizer que é basicamente convém vocês terem atenção quem é que faz o servidor, porque convém que seja alguém que tenha uma internet boa. Ou que não tenha breaks, pelo menos. Porque ultimamente eu acho que a parte da internet boa é relativo. Por exemplo, eu tenho uma internet boa e às vezes eu me balo um caralho. É um bocadinho relativo. Quer dizer, eu tenho literalmente o melhor pack de internet que a nós pode oferecer. Sem ser com fibra. E às vezes é o terror que é. Ai, terror! Por exemplo, olha, eu tenho uma situação que é: eu tenho internet em todo o lado, ok? E já isto é o terceiro dia seguido que acontece. Eu tenho internet em todo o lado e tenho internet a funcionar, mas o meu PC não capta internet. Hã? Let's go. Tipo, o PC não capta internet. Tipo, detecta. Eu ao início pensei, se calhar é o cabo ou o caralho. Não, não é um cabo. Se fosse o cabo, era sempre que acontecesse. Eu reinicio o router e passa a dar. Ou seja, é problema. Whatever. Mas. Isso para dizer o quê? Se fosse, no caso do Ready or Not, se fosse uma cena que, ok, os mapas são gratuitos e tudo que fosse cosmética é pago, mano, estão-me completamente a cagar. Whatever, agora é tudo pago, não. Recuso-me a gastar o meu tempo num jogo desses. Porque, epá, é maradoso. É simplesmente maradoso disso acontecer. Mas voltando ao rematch. Questão de problemas de servidores, plenamente normal acontecer. Isso quando são betas e o pessoal, o servidor está todo fodido. Eu nem ligo porque é extremamente normal acontecer. É uma beta e eles mesmos metem os servidores fracos para ver os problemas que pode causar. Agora, acreditas que toda a beta é a versão mais atual do jogo? Normalmente nestes jogos são. Normalmente nestes jogos eles metem sempre, quando é beta, como é um jogo online, como é beta, eles metem sempre a versão mais atual do jogo. Mas não está claramente pronta para ser lançada. O jogo é bom, é divertido, divertimos-nos bastante, dá para ser competitivo, dá para divertir, dá para tudo, mas ou vai ser mais um jogo daqueles Dotarice que Early Access e vai ficar em Early Access para aí um ano, ou é um jogo que incrivelmente em menos de um mês vai conseguir melhorar e corrigir os bugs que tem. Eu não queria dizer que o jogo vai ser flop, eu acredito que não vai ser, mas eles têm de corrigir os problemas que têm. O jogo não pode continuar. O pessoal tem de ter noção que é um jogo multiplayer. Não é um jogo single player em que há bugs que. Não, é um jogo multiplayer. Tem tudo de funcionar muito direitinho. Diz? É um jogo competitivo. Não, eu acho que não considero aquele jogo competitivo. Tem a vertente competitiva, mas não acho que considero mais um jogo para o fun. Um jogo pode ser um jogo de esportes. Se eles fazerem as merdas bem. Sim. Mas. Diz? E não por cima 5-5. Aquilo vai ser um Rocket League. É uma coisa.
passiva ou competitiva? Agora, Pedrões, tens mais alguma coisinha a dizer sobre o menino? Espero que deem fixar as merdas e se derem compraremos. E jogaremos. Epá, eu vou falar com eles para ver se eu não consigo mesmo aqui no início da. Que eu agora com o TikTok e tudo consigo ter uma visão mais alargada das marcas para me conseguirem dar keys e essas merdices todas. Eu vou ver se eles me conseguem dar uma key no lançamento do jogo para experimentar. Pá, mas tal como nós dissemos no início do podcast, vai ser um jogo que ambos não. Tanto eu como o Pedro como o Delfim eventualmente vai comprar e eventualmente vamos trazer, a não ser que sejam aqueles jogos que são bombados no primeiro mês ou dois e depois caem no flop. Que eu acho que não, porque o pessoal está mesmo com muito hype para o jogo e eu acho que o jogo é fixe e tem muito por onde explorar. Eles podem pôr minigames, por exemplo, Crossbar Challenge dá para fazer bem, ou só golos de cabeça, ou tem muita coisa por onde eles podem explorar e pegar e fazer conteúdo. E depois obviamente tem a parte dos esportes. Nós estamos a falar em fazer torneios grandes, mas torneios pequenininhos e torneios dentro do jogo, como existe no Rocket League. Acho isso perfeitamente plausível de acontecer, até num futuro muito, muito próximo de lançamento. Mas vamos ver isso. Tudo vai depender do que eles vão fazer no lançamento do jogo e como é que o lançamento do jogo vai ser. Não sei, por acaso é um jogo que eu estou à nora em termos de pré-reservas, como é que estão de pré-reservas e tudo, mas vamos ver. E eu espero que, porque eu sinceramente, muita gente às vezes diz, e eu fico triste com isso, pessoal que pensa assim, de vocês querem ver em jogos a dar flop. Não, eu pelo contrário, eu quero é que jogos bons, porque eu já estou farto de jogar jogos de merda, meu. Eu já estou farto, por exemplo, mano, o Doom. O Doom é espetacular. Mas não é o melhor jogo de sempre, mano. E o pessoal sabe, o pessoal que compra o Doom sabe que não é o melhor jogo de sempre. Pelo menos não este que saiu agora, estão a ver? E eu já sinceramente estou farto de jogar jogos de merda. Eu já parei de jogar LOL por esse motivo. Tipo, o jogo está demasiado merdoso para ser jogado. Quanto ao Valorant, a gente não joga porque pronto, é um jogo. Jogas um bocado agora, jogas um bocado depois. Vais tendo pausas. Mas vamos ver. Vamos ver, Pedrúncio. Não é alguma coisinha a dizer, não? I don't know that it indicates so. Comprarias o jogo? Se é mais barato. E se derem fixar as merdas? Apesar que eu, obviamente que isso de preços é muito pessoal, mas eu que já mexi em muito jogo e já comprei muito jogo a muito preço diferente, acreditem mesmo. Acho que nunca dei mais de 110 euros por um jogo. Não vou falar muito. Está a chegar o jogo que toda a gente sabe que está a chegar. E possivelmente poderá haver uma possibilidade de dar esse valor. Mas vamos ver. Eu quero que corra bem. Eu quero que não seja flop. Eu quero que não deixe flop. Que corra tudo bem. Que daqui a um tempinho tenhamos todos e quiçá a participar em uns torneiozinhos para nos divertir e quiçá até fazer torneios aqui na stream, se correr bem, why not, né? Why not? É como se diz em espanhol. Why not just we? Já agora, pessoal, mas é que temos a dizer, pedimos desculpa por às vezes os podcasts não terem a duração que nós queríamos, ou serem grandes demais, ou não falarmos o conteúdo todo que tínhamos para falar. Mas sabem que há dias e dias, há dias que a gente faz quase sempre o podcast, ou quase sempre não. Às vezes nós fazemos o podcast quase que obrigados, só mesmo por fazer para falar naquele conteúdo.
Ultimamente até, por acaso, ao Pedro, temos de ser realistas, temos falhado bastante nos podcasts. Temos falhado, pelo menos este mês falhámos pelo menos umas 3 vezes em podcasts. Hã? Ninguém paga. Não percebi. Ninguém paga. Mentiroso. Quero um dinheiro. Mentiroso. Por acaso não. A gente às vezes brinca, mas eu da Twitch ainda vou recebendo uns troquinhos. São mesmo, literalmente. Oh, mano, acreditas que há pessoal que acredita que eu ganho tipo 100 e tal euros com a Twitch? E tal, eu dava por umas boas bismanas. Se eu ganhasse 150 euros por mês, só com a Twitch, vocês podiam ter a certeza que nós tínhamos todos os jogos que eu quisesse ter em antecipado. Mano, se já há pessoas que não há, tens boas views, dependendo das lives que fazes. Tiveste ultimamente agora o bué da subs. Mano, calma. Vou ver as tuas streams, é bué de anúncios que passam. Epá, não é assim que funciona. Informem-se antes de falar, estás a ver? E pronto, em termos de YouTube, digo-vos, não ganho nada com o YouTube. Em termos com o TikTok, comecei literalmente há 2 semanas a meter uns troquinhos, mas são mesmo troquinhos. Nem acho que nem se considera troquinhos, é mais centiminhos. Que é mesmo a cada 10 TikToks, se eu ganhar tipo 5 ou 10 cêntimos, é muito. Para vocês terem noção. A Twitch ainda vai pagando. Agora, podcast é coisa que não recebo mesmo um tucho de nada. Importo-me? Não. A gente faz isto para o fã, estamos aqui a trollar. É uma cena que é por isso que quando nós criamos o podcast e nós fizemos aquele primeiro podcast a falar do LOL e tudo, eu disse: não vai ser um podcast só com um tema, vai ser um podcast que eu quero ter vários temas, porque é engraçado ter vários temas, porque epá, a gente gosta de WWE, fala de WWE, a gente gosta de jogos, a gente gosta de filmes, o Pedro gosta de ir a restaurantes e falar dos restaurantes. Epá, pronto. E também são conteúdos diferentes. Conteúdos diferentes é fixe. Também para variar. E estamos aqui. Pessoal, em termos de podcast, acho que temos a nossa opinião de tudo que tínhamos a dar da beta de rematch. Esperar eles agora melhorar. No caso de antes do lançamento, dia 14, né? Eu disse dia 14, acho eu. Vamos fazer um podcastzinho a dizer o que é que nós achamos, o que esperar do rematch. Vamos, se calhar, não falar da beta, porque já falámos, mas dizer mais alguns problemas, se houver algumas notícias, falar o que é que esperamos que o jogo vai ser, cenas que eles podiam adicionar, etc, etc. Avançar aqui um bocadinho daquilo ideias que eles podiam ter para fazer com o jogo e tudo. Nós falamos, demos aqui um sneak peek neste podcast e tudo. Epá, e pronto, e é isso. E de resto, pronto, vamos ter os nossos podcastinhos normais. Eu este ano queria evitar fazer mais um podcast daqueles de Portugal está a arder, porque de 4 anos de podcast, acho que só em 2022 é que nós não fizemos esse vídeo. E não foi por não querer ou por não ter havido incêndios, foi mesmo porque acho que tinha sido uma semana que nós estávamos bastante ocupados e pronto. Mas eu não quero fazer esse podcast este ano. Resumindo, está pegando fogo, bicho. Esperemos que não pegue. Vai pegar. Vai pegar. É o fogo, vou te pegar. A gente, obviamente que, e pelo menos eu não tinha esses fetiches de ver merda de arder. Apesar que quando era puto gostava de ver os bombeiros a trabalhar. Mas não gosto de ver as merdas a pegar a fogo, muito menos quando há casas envolvidas e há essas merdices todas envolvidas. Mas pronto, pessoal,
foi podcast possível. Obrigado a toda a gente que esteve por aí. Para quem está a ver no YouTube ou no Spotify, não se esqueçam de dar um likezinho, seguir o nosso podcast ou canal e ficar atento, dar aí umas ideias. Já agora, ao Anónimos, diz aí em que parte do Respostas Secas. Por acaso, eu literalmente quero saber em que podcast é que isso foi. Miau. É o caralho. Mas pronto, Muito pessoal, obrigado. muito Miau. obrigada a todos. Muito obrigado a Muchas todos gracias, vosotros. afición. Dices por los outros. E sim. Mas pronto, pessoal, muito obrigado a todos. Vemo-nos Podem para a os semana. Bem, vemo-nos para a semana para mais um podcast. E já sabes o que é que tens a dizer, ó Pedroncio? Estás estacionando de maneira diferente? Tens de dizer outra vez que gravaste. É só uma vez. Senão o quê? Tens medo de ser acusado de crime? Contra Pussies? Enfim, pessoal, muito obrigado. Falámos, Luís, do tempo podcast, estamos com quase uma hora. É o que é. Muito obrigado. Fiquem bem. Vemo-nos para a semana. Até para a semana. E tchauzinho a todos, meus meninos. Vamos!